Então, agradeço, professor, pela presença na apresentação do trabalho intitulado Implementação Nuvem Computacional Livre, Federada e Escalável de Serviços de Comunicação e Produtividade para Instituições de Pesquisa. Com a palavra, por gentileza. Obrigado, professora Germana, agradeço a oportunidade. O título já foi dito, então a gente pode passar para o próximo. Podemos passar para o próximo slide. Bom, o projeto ele tem uma relação direta com a situação que nós estamos vivendo agora, mas vou fazer um preâmbulo para explicar um pouco como a gente chega a esse tema no mesmo nível de urgência de outras coisas que a gente está discutindo nesse seminário que são tão importantes. O nosso contexto de trabalho é uma crescente presença de algumas poucas empresas no mercado de tecnologia educacional, que são conhecidas no mundo pela sigla GAFAM, né, Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft, que vão contra a lógica de funcionamento da rede, que é uma rede desintermediada da internet como um espaço de acesso para todos, né? E cada vez mais, tanto no nosso trabalho acadêmico, na pesquisa com os alunos, e nossa vida fora da universidade, no nosso contexto social, quase tudo que a gente faz acontece nessas 5 empresas de uma forma ou de outra, ou passa pelos computadores dessas empresas, né? Próximo. A UNB é um exemplo de várias outras universidades, eu vou apontar isso aqui agora, que fez acordos com essas empresas no período da pandemia, numa tentativa de oferecer serviços de qualidade para os alunos, no momento a gente estava correndo atrás de novas formas de ensinar e de aprender, né, numa busca por alguma coisa parecida com uma EAD, ou ensino emergencial, ou remoto, e muitas universidades já tinham começado esses processos antes, mas muitas também aceleraram esses processos por conta do momento da pandemia, né? Próximo. Próximo, por favor. Nos preocupa muito essa questão, e por diversas razões. Eu queria trazer uma fala que eu acho importante para a gente entender por que isso pode ser preocupante para a gente, é que uma vez que a gente faz essas migrações para essas empresas e transfere os nossos sistemas de tecnologia da informação para que sejam controlados por empresas como essas, que estão associadas ao que a gente chama de capitalismo de vigilância, né, que trabalham na extração de dados, a gente também tem uma série de outras consequências que muitas vezes não são aventadas. Uma delas, como diz o diretor de educação do Google do Brasil, no Estadão, é que a gente pode fidelizar os usuários desde cedo, né? A partir do momento que você entra num espaço acadêmico, numa escola, numa rede de ensino, mas nas universidades, nos institutos federais, e por aí vai, você consegue fazer uma adesão desses usuários a esses sistemas, eles ficam fidelizados aos sistemas dali para frente. Isso deveria nos preocupar um pouco, né? Próximo. Esse não é um tema de agora, é um tema que já é preocupante há um bom tempo. Tem um dossiê famoso da Electronic Frontier Foundation que mostra como os dados de alunos são coletados sistematicamente por essas empresas e viram um mercado, né, paralelo, vira um mercado onde os dados são extremamente valiosos, e a gente está, de certa maneira, preocupado com a contribuição que as universidades e as redes de ensino estão fazendo com esses processos, principalmente agora em momentos de pandemia, né? Próximo. No Brasil, a gente não tem um esquema muito organizado ainda de proteção de dados. A LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, deveria ter sido implementada esse ano. Talvez ainda seja, mas foi adiada, né? Então a gente não tem um mecanismo de proteção. Então, quando a gente faz essas parcerias, e agora em escala gigantesca, né, de parcerias com essas empresas e aplicativos em tempos de Covid, a gente não tem nenhuma segurança quando os dados que estão sendo utilizados por essas empresas que se lucram com esse mercado, né? Próximo. Próximo. Por favor. Desculpe, só um instante. Eu vou continuar então, mas uma das preocupações que a gente tem, eu vou pular já por conta do tempo, podemos passar 2 slides logo? Pode passar para o próximo.
A gente tem um projeto que a gente tem há pouco mais de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, chama Educação Vigiada, que é um projeto que tenta mapear essa situação no Brasil. É um projeto pioneiro que a gente não conhece, o outro no mundo que está fazendo uma coisa similar. E os dados, pode passar para o próximo, apontam um cenário bem preocupante, né, em escala nacional. Se a gente olhar hoje para instituições de ensino superior e as redes de ensino estaduais, a gente vê que 72% das redes já fizeram acordos com 2 das empresas que são associadas a esse capitalismo de vigilância, que são a Microsoft e a Google. No cenário das universidades federais, a gente tem desagregado os dados, você pode ver que a grande maioria das universidades já fez esses acordos sem muito avental que isso pode trazer como consequência, né? Próximo. A gente tem um sistema que é um mapa que permite a navegação desses dados, né, que ajuda a ter uma noção de como isso está sendo monitorado, está sendo monitorado por a gente semanalmente, então o mapa é atualizado semanalmente, automaticamente. Próximo. Isso nos traz uma reflexão sobre o modelo de tecnologia da informação que a gente quer para as universidades e como isso vai levar a gente a desinvestir, né, e é resultado também do desinvestimento na educação pública e nas nossas soluções que a gente oferece para os nossos alunos, nossos professores, onde ficam os nossos dados de pesquisa, onde ficam as nossas interações, dados privados e tudo mais. Então a proposta desse projeto é trabalhar numa solução que vá contra esse discurso do grátis, né, de uma oferta gratuita, que na verdade é baseada num código fechado que a gente não conhece, é uma hospedagem remota que muitas vezes é contra a legislação brasileira, dados são terceirizados, padronizados, a gente não tem uma oferta customizada, existe um mercado absolutamente que lida com a coleta e o tratamento de dados para lucro, né, força as pessoas a terem uma estrutura universitária que gira em torno de aprender os sistemas dessas empresas, né, e não outros tipos de aprendizado, que é importante, e gera um lock-in tecnológico, no sentido de que a gente fica à mercê desses sistemas daqui para frente, uma vez que a gente não vai ter mais investimento institucional, e a gente quer buscar uma solução alternativa a isso, baseada em código aberto, com hospedagem local, com controle local, customizado, focado no uso educacional e não na coleta e tratamento de dados, e que possa ser trabalhado de forma federada entre as universidades. Então a gente vai criar um protótipo, temos alguns pequenos elementos desse protótipo pronto, baseado em software livre, que faça uma orquestração dos serviços entre as universidades, para que a gente possa ter várias universidades, institutos e grupos de pesquisa utilizando sistemas, tanto hardware físico quanto software, para que eles possam federar esses sistemas e se beneficiar dessa ação em rede, que é muito mais potente do que coisas isoladas, né? O projeto está sendo realizado em parceria entre a Cátedra Unesco aqui da UNB, da qual eu sou coordenador, a do Lapis no Gama, a Federal da Bahia, Santa Catarina e do Pará. Próximo. A ideia é criar, e a gente já tem alguns mecanismos disso pronto, um espaço baseado em uma coleção de software livre que vai ser integrada, que são software livre de altíssima qualidade, para trabalhar todas as questões que a gente precisa para trabalhar com produtividade e comunicação, né? Armazenamento de arquivos, compartilhamento de arquivos, edição de documentos, conferências em áudio, vídeo, ambiente virtual de aprendizagem, tudo que a gente precisa no ambiente de ensino remoto, ensino à distância, controlado pelas universidades de forma federada entre elas, utilizando os serviços de cada uma para poder construir uma estrutura única, compartilhada, né? Próximo. Em termos técnicos, existe já uma série de estruturas que podem ser organizadas para fazer isso funcionar. Existem sistemas de orquestração que podem ser instalados em cada universidade, juntas elas conversam umas com as outras e balanceiam os requisitos de cada uma delas, para que a gente possa ter esses aplicativos, essas funcionalidades instaladas entre as universidades. O projeto tem como objetivo justamente poder criar essa estrutura e fazer um modelo de funcionamento entre esses 5 pontos, essas 5 instituições, para mostrar como isso é viável, para que a gente possa implementar desde já estruturas para que grupos de pesquisa não sejam obrigados a cada vez mais colocar seus dados nas plataformas dessas empresas, e que cada vez mais universidades não se vejam reféns dessas empresas com seus recursos tecnológicos e possam oferecer recursos para os docentes e alunos, para a comunicação, para a produtividade, que é um cenário cada vez mais presente nesse momento de pandemia que deve se estender por muito tempo. Então, se a gente conseguir fazer isso nos próximos meses, a gente consegue fazer isso escalar com uma certa rapidez para outras instituições de ensino, para outros grupos de pesquisa, para que a gente possa ter uma rede muito forte em controle da educação pública, né? O último slide é só o contato, caso alguém queira saber mais. Eu agradeço muito a oportunidade e até uma próxima.